Olá, hoje o papo de abertura do nosso programa é para os homens, mas para toda a família deve participar também. É sobre o Novembro Azul, que é a campanha de prevenção ao câncer de próstata, que é o 6º tipo mais comum no mundo e o de maior incidência entre os homens. O médico urologista, Dr. Solon Casaletti, já está aqui com a gente para a gente falar sobre esse tema tão importante, né, doutor? Muito obrigada pela participação mais uma vez, fico bem à vontade na casa do Ver Mais. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite. Olha só, por que ainda é tão importante falar, né, sobre esse tipo de câncer? A gente falou que é um dos mais comuns, que mais atinge homens no mundo. Deixa eu começar te perguntando, né, quando eu falei ali que a família inteira tem que participar, existe muito preconceito, muitos mitos ainda em relação ao câncer de próstata? Boa tarde. Boa tarde. Não tenha dúvida nenhuma, né? O câncer de próstata, na verdade, ele hoje está aumentando cada vez mais a incidência, tá? Hoje a gente já estipula que ele é o 2º mais comum no homem, perdendo só para o câncer de pele. No câncer de pele nos dois, tanto homem como mulher. E no homem, especificamente, o câncer de próstata já está sendo o 2º mais comum, né? E o grande problema do câncer de próstata é que justamente ele não dá sintoma. Esse é o grande problema. Ou o homem ele vai fazer a prevenção ou ele não vai saber que tem câncer. Se ele começar a ter sintoma é porque normalmente o câncer já cresceu mais do que deveria, né? E aí que entra a questão do preconceito. O homem ainda acha, e isso está mudando aos poucos, a gente está vendo tanto que o que a gente faz aqui, né, eu venho aqui conversar, explicar, a gente percebe que aos poucos isso está mudando, mas ainda é muito grande o preconceito do homem de achar que com ele não vai acontecer nada, ou que ele vai lá no médico, vai ter que fazer o exame de toque, que vai mudar alguma coisa, ou que vai mudar a masculinidade, ou que vai doer, ou qualquer coisa assim do tipo, o que é uma grande bobagem, né? Então existe isso e por isso que é importante a participação da família também para trazer esse homem aqui para consultar com a gente. Pois é, mudaram algumas coisas em relação à prevenção, né? As idades, alguns protocolos mudaram, né? O que é importante saber, né? Quando começar essa prevenção, doutor? Se a gente falar especificamente da próstata, que é o que a gente fala no Novembro Azul, né? A partir dos 45 a 50 anos, tá? 45 anos para pacientes que têm história familiar de problema na próstata na família, ou seja, tio, pai, avô, parente próximo. Os 50 anos a partir da população geral, porque essas doenças da próstata pode acontecer, e se o paciente tiver sintoma, ele vai o quanto antes que a gente vai saber identificar, mas via de regra a população que vai começar a ter o problema a partir dos 45 a 50 anos de idade. E aí quais são os exames recomendados? Como é que funciona, né? Como é que segue esse protocolo? Sim, a gente está falando especificamente aqui do câncer de próstata, que é o foco do Novembro Azul. A gente tem que lembrar que existem outros problemas da próstata. Por exemplo, o homem começa a ter sintoma e começa com dificuldade para urinar e tal, começa a levantar mais vezes à noite, a frequência urinária é maior. É um outro problema que é o crescimento da próstata, que a gente não vai falar aqui, né? Mas existem outros problemas. Quando a gente fala especificamente do câncer de próstata, a prevenção é através de duas coisas sempre. Exame de sangue, que é o PSA, e o exame de toque. Só. Se os dois estiverem normais, não há necessidade de fazer mais nada para a prevenção. Tá, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Quando pode fazer só um ou só outro, como é que funciona. Eu quero a participação de você que está em casa, 98405-2073 é o nosso WhatsApp. Se você tem qualquer informação aí que seja duvidosa, mande pra gente que a gente vai falar muito sobre mitos e verdades aqui, né, doutor? O senhor falou já que sobre o preconceito, né? Sobre o exame do toque, que é principalmente o maior preconceito, né? Existe muita brincadeira, muita piada. Esse exame dói? Absolutamente nada. Zero. E posso dizer assim com tranquilidade, quase a totalidade dos pacientes que nunca fizeram o exame de toque, quando vai lá, a gente faz o exame que dura 5, 10 segundos no máximo, a gente termina o exame e eles olham assim, tipo, era isso? Né? Com aquela, a bobagem, tanta coisa mirabolante que ele formulou na cabeça dele, e quando ele vai lá faz o exame de toque, ele vê que não tem nada a ver, é super rápido, indolor, e ele vai trazer informações preciosíssimas pra gente. Quais são os outros mitos, né? Outras informações aí que são meio duvidosas ou que circulam e que não são verdade, doutor? Que é importante a gente conversar. Não, isso aí sempre tem, né? A gente, na verdade, está vivendo a era de muitas fake news, né? Então, a gente sempre tem... O que é importante? Quem tem o treinamento, quem estudou para isso é o médico, tá? Quem estuda sobre a próstata, o câncer de próstata, é o urologista. Então, não acredita em qualquer coisa que vai chegar para você. A gente sabe que, por exemplo, hoje as pessoas buscam muita informação no Google, né? Mas tem que tomar cuidado para saber de onde está buscando essa informação, né? E qualquer dúvida, vai falar com o médico, tá? Porque é muito comum o paciente chegar com dúvidas assim, fora do comum,
nenhum e tu vai chegar, não, gente, isso aí não é assim que funciona, tá? Então a dica é essa, se for procurar em fontes boas, né? Vou te fazer por exemplo aqui, se a gente for falar sobre próstata, procura no site da Sociedade Brasileira de Urologia. É a principal fonte que nós usamos também para trazer as informações aqui para vocês, que é uma fonte bastante atualizada. É uma fonte segura e não olhar em qualquer fonte que você não sabe a referência. E na dúvida, procura o urologista, que é mais garantido. Tá, já foi falado aqui também que a partir dos 45 anos para ter casos na família, Isso. né? Quais são os outros fatores de risco? Na verdade, assim, a hereditariedade é o principal fator de risco, tá? E a gente não sabe explicar muito bem porque, mas paciente de raça negra também tem mais incidência de câncer de próstata do que o resto da população. Então, esses são os dois principais fatores de risco, tá? Mas toda a população, na verdade, todos os homens têm o risco e tem que fazer a prevenção. E a prevenção hoje você não tem nada específico que você consiga fazer para não ter o câncer. A prevenção que a gente fala, na verdade, é o diagnóstico precoce, tá? Ainda nós não conseguimos prevenir efetivamente de paciente não ter a evolução para o câncer. E é verdade que afeta os homens mais velhos? Sim, a faixa de idade é a partir dos 50 anos, né? É muito raro, assim, eu já vi, mas é muito, muito, muito raro em paciente jovem. Tanto que não é nem recomendado rotina da próstata, especificamente para pacientes abaixo de 45 anos. Tá, né? certo. Doutor Solon, tem mais uma série de perguntas aqui, tem mais a participação do público que a gente está esperando no 98405-2073 ou pela live do Facebook. Vou pedir para ficares mais um pouquinho com a gente. Pode